Olá, tudo bem? Eu acredito que esse seja o último vídeo dessa série de vídeos sobre a perda da minha gestação. Eu estava contando no vídeo anterior sobre a nossa decisão por fazer a curetagem, que não é curetagem, é a mioaspiração manual intrauterina. Hoje eu posso dizer para você que eu tenho as duas experiências, a de expelir em casa, né, perder o bebê em casa, e a de tirá-lo no hospital. Nós decidimos tirar no hospital dessa vez por conta de uma investigação citogenética. Nós queremos tentar entender o que pode estar acontecendo, por que nós tivemos 2 filhos saudáveis e agora, infelizmente, a segunda perda consecutiva, e não teria outro caminho para começar essa investigação a não ser por esse material genético que estava dentro de mim e que, se é perdido dentro de casa, a gente não pode mandar para análise. Por isso, nós decidimos fazer no hospital. O que eu quero que você saiba é que o hospital ele tem uma agenda de curetagem. Então, você não pode chegar lá agora e falar, eu vim aqui fazer a curetagem no PS. Você precisa agendar essa curetagem. Eu não tinha agendado essa curetagem. O que aconteceu comigo? Eu ainda estava num processo de ver reembolso de convênio, para ver se eu ia fazer com a minha médica, como que eu ia fazer, quando que a gente ia agendar, coisa e tal. E eu comecei a sangrar. Mas a minha médica já tinha me alertado, falado, Mi, se começar a sangrar, vá pro hospital. Para fazer análise citogenética, você tem que ter perdido esse conteúdo no hospital. Chegamos lá, passamos no PS, a médica falou, olha, o procedimento do hospital não é esse. Me examinou, fez o ultrassom, tudo bonitinho, foram super atenciosos comigo. Eu só tenho elogios pro hospital. Eu fiz no Hospital Santa Joana e eu explico para você por quê. Eu tive os meus 2 filhos na Promatre. E eu digo sempre que eu quero guardar a Promatre para os capítulos felizes da minha vida. Então eu preferi trocar o hospital. Mas assim como na Promatre, eu fui super bem atendida por todos os profissionais com quem eu passei. A médica foi muito atenciosa, mas me explicou. Falou, Milena, não é esse o procedimento. Em que casos nós fazemos curetagem de emergência? Quando a pessoa chega aqui ou correndo algum risco. Tem um outro caso que agora eu não me recordo, só que no meu caso, por exemplo, que fez lá o ultrassom e o conteúdo estava todo bonitinho lá dentro ainda, o colo do meu útero fechado, teoricamente eles me mandariam para casa e falariam, ó, nós vamos agendar a sua curetagem. Só que eu frisei muito para eles que eu já tive 2 partos normais, que os meus partos evoluem muito bem, muito rapidamente. Eu já tive uma perda em casa e que sempre começa com uma cólica e uma dorzinha aqui na lombar, e eu estava sentindo aquela cólica e aquela dorzinha na lombar, e aí aquilo me indica que o meu colo do útero está começando a abrir e que eu tinha medo realmente de perder em casa, porque eu já tinha tido uma perda, que era do bebê, e que já estava bem difícil de vivê-la. E eu não queria a segunda perda, que era a chance de avaliar aquele material. Expliquei, a médica foi muito atenciosa, ela falou, nós vamos ligar para sua médica, vou conversar com a chefia do hospital e a gente volta a conversar. Pois ela conversou com a minha médica, eles conversaram todos, e o que eles decidiram? Não faremos agora, não tem condição de fazer agora à noite em você, a gente não vai fazer de emergência porque não é uma emergência, mas nós te internaremos e faremos amanhã de manhã. Aí me internaram, me acolheram, me receberam, porque disseram que eu perdendo dentro do hospital, tava tudo certo. Então eu não tava mais correndo risco de perder o material e inviabilizar a análise genética. Eu fui internada e aí, quando foi lá para umas 3h30 da manhã, introduziram 2 comprimidos na minha vagina que chama misoprostol. Esse misoprostol, ele é considerado abortivo e ele foi colocado justamente para iniciar um processo de abertura do colo do útero. O que ele faz? Ele amolece esse colo para que quando introduzirem o aparelho para aspiração uterina, não tenha que forçar e não corra risco nenhum de machucar nem o colo, nem o útero. Esse comprimido é colocado de madrugada. No dia seguinte, quando foi umas 10 horas da manhã, me levaram para o centro cirúrgico, para uma sala pré-anestésica,
onde o anestesista vem, conversa com você, faz toda a sua investigação histórica, hospitalar, alergia, de fumante, de se tem alguma doença pré-existente e etc, para saber sobre a sua sedação. Aí eles entram com um antibiótico e dormonide para você já ir grog para o centro cirúrgico. Gente, eu não tenho lembrança alguma do procedimento que eu vivi. Eu lembro que eles me pediram para passar da onde eu tava para um outro lugar, mas que eu não lembro como era essa outra maca do centro cirúrgico. Eu sei que eu passei, eu não lembro deles me posicionando, eu não lembro de nada, absolutamente. Minto, antes disso, antes deles me anestesiarem, o médico que fez o procedimento em mim, ele veio no pré-anestésico, conversou comigo, se apresentou, foi um querido. Ele perguntou se eu tinha alguma dúvida, se eu queria fazer alguma pergunta, como que eu tava, se eu tava bem, se eu tava com medo, o que eu tava sentindo. A gente conversou. Eu não lembro de nada do centro cirúrgico, eu só me recordo da anestesista me acordando, que eu nem sei se foi na primeira, na segunda, na terceira, na 10ª tentativa, eu não sei. Eu lembro dela me acordando e eu falando, já? Tipo... não sei nem quanto tempo passou. Falei, você tá bem? Tô bem, não lembro mais nada do que a gente conversou. Aí eu fui pra um pós-operatório, fiquei naquela sala mais 1 hora, mais ou menos, até que eu tivesse bem recuperada da anestesia e tivesse alguém pra me levar de volta pro quarto. A realidade foi essa, porque eu já tava bem recuperada, era tempo, eu não via a hora de voltar pro meu quarto e eles não me levavam pro quarto, mas graças a Deus me desceram de volta pro meu quarto. Há 2 dias que eu fiz esse procedimento. Eu tô sangrando bem pouquinho e é um sangue ralo, é um sangue bem ralinho assim. Não tô sangrando muito, dizem que é normal ficar um sangue tipo uma menstruação, mas a tendência é que pare logo. Não vai ter coágulo, não vai ter sangue intenso, não vai ter, porque foi retirado todo o conteúdo de dentro do útero. Então, esse sanguinho é só uma reação do organismo, né? Mas não é nada de material que eu estou eliminando da gestação, não. Isso já foi totalmente retirado, então eu não vou ficar 1 mês sangrando, 1 mês e meio, quase 2 meses, como foi da outra vez. E aí você vai me perguntar assim, Milena, das suas 2 experiências, né? Eu gostaria de não ter vivido nenhuma delas, pra começar. Não queria ter essa experiência pra te contar, mas eu tive, por algum motivo, isso tinha que constar na minha história. Eu tinha que passar por isso, eu tinha que viver. E tá tudo bem, de verdade, eu aceito, sabe? Eu não sei qual é o propósito disso acontecer na minha vida, não consegui entender ainda, não vejo a hora de ver os resultados desse exame pra ver o que aconteceu comigo e com o Fernando depois de 2 gestações saudáveis, ok. Tem outras desconfianças aí no caminho e eu vou falar disso mais pra frente. Eu comecei a fazer acupuntura, eu vou contar pra vocês o que a minha acupunturista também, uma querida, me contou, mas isso é um outro capítulo da minha história. Independente disso, o que eu quero falar pra vocês sobre essas 2 experiências é que a de perder em casa, você não tem contato hospitalar. Talvez isso, pra muitas mulheres, seja algo mais tranquilo. Até porque eu vou contar pra vocês uma coisa que eu passei nesse hospital que eu não curti. Eu tava no pós-operatório, é uma sala gigantesca, onde fica, nessa parte de cá, mulheres que estão operando por algum motivo que deu ruim, vamos dizer assim, tá? E nessa parte de cá, mulheres que acabaram de sair de um parto, felizes, contentes com seus bebezinhos, esperando pra ir pro quarto. Eu já acho errado misturar todo mundo na mesma sala. Eu tô bem, eu tenho os meus 2 filhos em casa e hoje isso é muito forte pra mim. Da outra vez foi isso que me segurou, da outra vez foi isso que me curou. Dessa vez pra mim, então, foi muito... Tá, e se sua família é essa? E se ela tá completa? Aceita. Pra mim, isso de eu ter os meus filhos, deles estarem bem, deles estarem aqui, deles me fortalecerem todos os dias, me dá essa calma. Mas tem mulheres que perderam e é o primeiro filho e estava tentando ser mãe pela primeira vez. E independente, respeita a minha dor também. E se eu estiver sofrendo pra cacete? E aí, não contente de ver essa mulherada lá com seus bebezinhos, a primeira vez, amamentando, não sei o que, blá blá blá, entra uma
enfermeira com uma equipe de estagiária apresentando o hospital, apresentando o pós-operatório e falando na minha frente ali para as estagiárias. Ah, que ali ficam as mães que acabaram de ter os seus filhos, aqui algumas que tiveram alguma intercorrência, e mais pra frente a gente tá falando em dividir essa sala. E olha, falando aqui na minha frente, porque pensa uma mulher que acabou de voltar de uma curetagem e as outras lá com o seu brinquedinho novo. Cara, ela falou isso. Juro que ela falou isso na minha frente. Eu tava bem, mas eu podia estar péssima. A do meu lado podia estar péssima. Olha o que ela tá falando. Que insensível, mulher. Pior do que a gente vê amamentando é ver você dando esse show ali, entende? Então, tem mulher que não quer ter esse contato, não quer viver isso. E aí ela prefere espelhar em casa. O que eu quero dizer pra você? Respeite o que o seu coração pedir. Se você achar que você tem que espelhar em casa, espere. Espelhar em casa. Se você quiser acabar com isso logo, virar essa página e ir pro hospital, não é o bicho de 7 cabeças que eu pensava que seria. Foi muito tranquilo, de verdade. Foi como fazer um exame. É que o processo todo é demorado, todo o processo para você passar por um hospital, ninguém tem pressa de nada. Eu internei umas 10h30 da noite e eu saí no outro dia às 6 horas da tarde. Mas o processo em si demorou 40 minutos. Foi muito rápido, foi muito tranquilo. Eu não senti dores, porque eles te medicam. E se você precisar para cólica, você vai usar a medicação em casa. Eu não precisei. É muito tranquilo. Aqui eu deixo para você uma mensagem de escute o seu coração, mas não relute optar por nenhum dos dois por medo. Porque conhecendo os dois, eu te diria, não é um bicho de 7 cabeças nenhum dos dois. A maior dor mesmo é a perda. E a perda, gente, ela é mais aqui do que física. A gente perde um significado, a gente perde um sonho, um desejo, uma coisa que a gente está vivenciando futura, mas que a gente ainda não teve. E se você conseguir ressignificar isso, fica mais leve, que é o que eu tenho feito. E é o que eu desejo que você faça o quanto antes. Para que você vire logo essa página e vá viver e vá dar continuidade à sua história. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau.